Olá, pessoal, sou a Josiane da Luz, junto com os meus colegas, o Fernando, o Gustavo, o Carlos e o Paulo. A gente vem aqui apresentar o trabalho aprovado no SEMEAD, que tem o seguinte título: As ações empreendedoras em um ambiente de incerteza sob a ótica da abordagem Effectuation, um estudo fenomenográfico no segmento de restaurantes. Então, para contextualizar um pouquinho do trabalho, eu vou trazer diretamente para vocês o objetivo geral, para vocês compreenderem qual foi o intuito do trabalho e para poder também transmitir aqui para vocês o que a gente estudou com essa temática. Então, o objetivo geral do trabalho foi de compreender como os empreendedores do segmento de restaurantes desenvolveram suas ações em um ambiente de incerteza, sob a ótica da abordagem Effectuation. Esses empreendedores escolhidos foram empreendedores do segmento de restaurantes, em especial restaurantes esses que fazem parte de destinações turísticas no estado de Santa Catarina, em especial o litoral, abrangendo a Costa Verde Mar e também a Grande Florianópolis. E para alcançar esse objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, a gente descreveu as ações desenvolvidas pelos empreendedores em um ambiente de incerteza, aplicando entrevistas semi-estruturadas com esses empreendedores. Depois apresentamos as ações desenvolvidas pelos empreendedores, ações essas voltadas para a abordagem Effectuation, uma abordagem bem disseminada no empreendedorismo. E por fim, a partir da metodologia, que foi a fenomenografia, criamos e associamos as concepções com as ações empreendedoras em um ambiente de incerteza sob a ótica da abordagem Effectuation. Para um melhor entendimento, eu trago aqui uma figura que traz a concepção do escopo da pesquisa, fazendo as suas relações e intersecções, onde esses empreendedores entrevistamos a fundo, onde a gente conseguiu identificar as suas ações empreendedoras e se de fato elas eram relacionadas com a abordagem Effectuation. E essas ações empreendedoras foi especialmente no setor turístico e em segmentos de restaurantes, que a gente sabe que dentro do contexto da pandemia do Covid-19 foi um dos setores mais afetados, não só a nível do Brasil, mas também nível mundo. E a pandemia do Covid-19 traz um contexto teórico do ambiente de incerteza. Metodologicamente, desenvolvemos um design de pesquisa onde o principal diferencial foi o foco da fenomenografia, e a fenomenografia nada mais é que uma estrutura que traz significado da experiência vivida pelo sujeito e também sobre o significado que um aspecto da realidade tem para as pessoas pesquisadas, tem para esses sujeitos. Então, existem já algumas teorias e estudos que trabalham a fenomenografia, que eu trago alguns autores que contextualizam o que é fenomenografia, e também a partir do foco do que se quer trazer com a fenomenografia, a gente cria as concepções, e as concepções nada mais é como as diferentes formas das pessoas experienciarem aquele momento, aquele contexto. E o contexto foi a pandemia dentro de um ambiente de incerteza. O contexto da pesquisa, como eu comentei, envolveu duas regiões do estado de Santa Catarina, regiões essas definidas
né, como destinações turísticas, que é a Costa Verde e a Grande Florianópolis, e trabalhamos aí alguns municípios, que foi Balneário, Camboriú, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Itajaí, Itapema, com esses empreendimentos, aonde entrevistou-se 13 empreendedores e 11 empreendimentos, trazendo aqui também essa delimitação de indivíduos que a teoria traz em relação à fenomenografia. O design da pesquisa ainda traz alguns aspectos teóricos, onde a gente utilizou, né, a fenomenografia discursiva, analisando a narração dessas ações empreendedoras, voltadas, né, para o ambiente de incerteza, dentro da abordagem effectuation, e trabalhamos aí as dimensões do ambiente de incerteza de Prim, Love e Schaeffer, e as dimensões da effectuation de Chandler, né, trabalhando aí essa análise e depois resultando nas concepções. Então, nos nossos resultados, definimos como concepção A as ações empreendedoras em um ambiente de incerteza, trazendo a metáfora e também, né, o uso de imagem para ilustrar como ocorreu esse movimento, né, esse escopo da pesquisa. Então aqui se traz o relato, né, de um empreendedor dentro da concepção A, que ele trouxe que a pandemia e as suas ações foi como se ele fosse para uma maratona sem nunca ter praticado, e ele entrou, né, numa competição sem nunca ter se preparado para tal. E aqui trazendo a ilustração aí dentro dessas diferentes dimensões do ambiente de incerteza. E a concepção B, trazendo as ações empreendedoras e abordagem effectuation, que um outro empreendedor trouxe como metáfora, como se ele tivesse que ter pensado um pouco fora da caixa para ele que pudesse, né, se mexer e desenvolver estratégias em relação aí às suas ações e à abordagem effectuation. Então essas foram as concepções criadas a partir das entrevistas semi-estruturadas, e dentro, né, do framework da pesquisa a gente traz aqui essa ilustração que traz, né, esse achado aí do estudo, que em um ambiente de incerteza ocasionado pelo fenômeno da pandemia, as ações empreendedoras do segmento de restaurante e do setor turístico são voltadas mais para a fonte de competitividade e são effectuation, gerando mais experimentação e flexibilidade, e são mais incertos como na fonte de recursos humanos, sendo voltadas para as ações effectuations com características de pré-acordos. Então, dentro de toda a entrevista e dessas concepções, esse foi o framework da pesquisa. Basicamente, o estudo foi esse, espero ter aí sintetizado, né, o que foi nosso estudo, e agradeço a participação de todos aí na nossa apresentação. Um abraço.